O estouro da bolha imobiliária nos Estados Unidos da América mobilizou o mundo, que temia pelo curso dos acontecimentos na maior economia do planeta. O ano de 2008 entrou para a história pelo surgimento de uma crise que ameaçou a atividade econômica internacional. De uma hora para outra, muitos mutuários deixaram de pagar seus empréstimos, numa espécie de calote coletivo. Os imóveis destes mutuários, que não pagaram suas prestações, foram devolvidos e voltaram para o mercado de venda. No contexto, um movimento brusco que gerou reações em cadeia. Como consequência, despencaram os preços dos imóveis para venda, num mercado achatado pelo acentuado desequilíbrio entre a oferta e a procura. Foi assim que surgiu a chamada bolha do mercado imobiliário e a respectiva crise americana de 2008, impulsionada pela falência de grandes bancos e seguradoras que forneciam as garantias das operações de crédito para um dos maiores mercados do mundo. Uma crise que custou a criação de um pacote de 700 bilhões de dólares que saíram dos cofres do governo norte-americano. Tudo para restituir liquidez ao sistema financeiro, evitando uma prolongada depressão da economia. Quem não se lembra do corre-corre dos mercados quando estourou a bolha imobiliária nos Estados Unidos? Parecia o anúncio do apocalipse. Mas diferente do que aconteceu com as crises econômicas dos países comunistas, a economia americana sobreviveu ao estouro da bolha e segue com vitalidade. Se no leste europeu o totalitarismo comunista faliu pela insolvência do seu modelo de organização econômica, a sociedade liberal democrática renasce forte a cada dificuldade, orientada por um padrão de funcionamento marcado pela paz e pela prosperidade. E para entender a predominância do modelo liberal pelo mundo, inclusive em países que já foram repúblicas comunistas, contamos com a presença do mestre em economia, professor Marcos Cintra, de larga experiência no setor público e privado, nosso velho amigo das trincheiras da defesa do liberalismo social. Oi, professor, é um prazer tê-lo aqui conosco. Bom, é um prazer muito grande e eu cumprimento a todos estar participando aqui desse curso de formação política do Instituto Índigo e com certeza será extremamente útil para nós entendermos, né, o que é que se defende naquela instituição e o que é um liberalismo moderno. De modo que é um prazer muito grande poder estar aqui com todos os internautas discutindo esse tema com você. Mestre, ainda tem muita gente que critica a sociedade liberal por causa de crises como esta da bolha imobiliária dos Estados Unidos no ano de 2008, com risco de colapso para boa parte da economia do mundo. Alguns dizem que se houvesse comunismo, a vida seria melhor e essas crises não existiriam. Isso tem relação com a verdade sobre a ótica econômica? Olha, em realidade, essa dicotomia entre uma sociedade de mercado e uma sociedade comunista, ela não existe porque as condições de funcionamento de uma e de outra são completamente diferentes. Numa sociedade comunista, é possível que não exista, de fato, flutuações cíclicas como existem numa sociedade de mercado, numa sociedade capitalista. Por outro lado, a sociedade comunista de planejamento central, onde não existiria de fato tanta oscilação, é uma sociedade incapaz de gerar riqueza. Portanto, nós teríamos numa sociedade comunista uma estabilidade na pobreza. E eu não vejo vantagem nenhuma em ter uma estabilidade na carência de recursos, na pobreza, na falta de saúde, na falta de educação e na falta de infraestrutura. Ao passo que uma sociedade capitalista, ainda que existam de fato oscilações cíclicas, essa oscilação segue uma onda de crescimento e de expansão notável.
notável ao longo dos últimos séculos no mundo inteiro. Portanto, existe claramente, inequivocamente, uma grande vantagem das sociedades de mercado relativamente às sociedades dirigistas, comunistas, socialistas, aonde o planejamento central é que dita as regras do funcionamento da economia. Esse sistema, historicamente, fracassou. É só olharmos a evidência empírica e chegaremos a essa conclusão. Muito se ouve sobre o chamado liberalismo clássico e o neoliberalismo. Onde começa e onde termina cada um deles? Em realidade, o liberalismo, qualquer forma de liberalismo, tem como fundo, como elemento principal, a noção da liberdade, não é? E quando se fala em liberdade, se diz tanto a liberdade individual das pessoas, quanto a liberdade para as ações que essas pessoas praticam no seu dia a dia. Então é muito importante esse conceito. Todo liberal, seja ele neoliberal, liberal clássico, até o libertário, todos eles, até não, principalmente o libertário, ele coloca no centro da sua percepção a ideia da liberdade. A liberdade do indivíduo, ela propicia mais criatividade, ela desenvolve dentro das pessoas uma ideia e uma ambição de progresso, de satisfação e de bem-estar para si e para a sua família, que é muito saudável no funcionamento de uma economia. Portanto, o liberalismo em si, ele floresce sob a égide da liberdade. A diferença entre algumas matizes de liberalismo se restringe, por exemplo, a que papel o Estado deveria ter dentro de uma economia liberal, maior ou menor, se em algumas atividades existem, por exemplo, monopólios naturais, aonde se justificaria uma entrada mais visível do governo no funcionamento. Então, são nuances que, em realidade, não distinguem com nenhuma clareza ou com nenhum marco divisório as várias nuances do liberalismo, né? O que existe sim uma grande diferença entre o liberalismo e o socialismo, entre o comunismo. Esse sim, aí são visões de mundo completamente diferentes. O liberalismo moderno hoje, o que alguns chamam de neoliberalismo, ele simplesmente dialoga um pouco mais com o setor público. O mundo hoje atravessa um momento de grande desenvolvimento, de muita inovação, e circunstâncias novas vão surgindo ao longo do tempo, e o liberal, sempre preservando o conceito da liberdade individual, institucional, pessoal, ele vai dialogando nas mais variadas formas com o Estado, com entidades representativas de classe. Isso não descaracteriza o liberalismo, apenas o qualifica e faz com que determinados matizes sejam ligeiramente diferentes de outros, mas a essência é a mesma, é o primado da liberdade. Mas os especialistas reconhecem que há diferenças entre os modelos liberais de economia ao redor do mundo. Quais são as principais diferenças e o que muda de um modelo para o outro? Quais as principais mudanças necessárias para que um país liberal tenha uma economia mais comprometida com o bem-estar social? Olha, essa é uma excelente pergunta, não é? Porque eu fiz uma distinção que eu espero ter transmitido a todos os internautas da grande divisão que existe entre aqueles que preservam a liberdade e aqueles que entregam a sua liberdade ao Estado e deixam o Estado dirigir a vida no dia a dia dos cidadãos, né? Esse é o comunismo ou o socialismo. O liberal é aquele que prima pela liberdade. Esta é um elemento fundamental. Isso distingue esses dois grupos. Agora, dentro do grupo daqueles que preservam o conceito da liberdade como fundamental, há algumas diferenças. Por exemplo, existem formas de liberalismo radical
aonde cada indivíduo é jogado à sua própria sorte, digamos assim, aonde se dá a liberdade total do indivíduo, mas, por outro lado, a sociedade não se julga responsável pelo resultado do funcionamento desse sistema e que, modernamente, nós estamos vendo, tem gerado muitas iniquidades, muita distribuição de renda bastante perversa, com muita riqueza convivendo com excessiva pobreza. Então, o liberalismo social que a Fundação Índigo, por exemplo, defende, é uma forma de liberalismo que, como eu disse, preserva um pouco aqueles que não conseguiram obter o pleno sucesso ao longo da sua vida, criando uma camada de proteção, uma proteção social mínima, como, por exemplo, seguro-desemprego, atendimento de saúde e educação para todos, independentemente de renda. Então, o liberalismo social, o liberalismo que hoje existe no mundo com maior prevalência, é esse liberalismo que não deixa à margem aqueles indivíduos que não conseguiram sucesso por várias razões, seja por razões médicas, seja por razões psicológicas, seja por falha no processo educacional, seja por doenças. Então, o liberalismo social providencia, não é, se preocupa com esses cidadãos e oferece a eles esta rede de proteção. Agora, o fundamental no liberalismo, independentemente disso, é que quem obtém sucesso, quem trabalha, quem se dedica, quem é inovador, quem estuda, quem inova, deve receber os frutos desse esforço e, consequentemente, deve reconhecer os méritos do seu trabalho e usufruir dos méritos desse trabalho. Essa é a principal diferença. Como eu disse, o liberalismo social ele tem um olhar para aquele que tem menos renda, aquele que obteve menos sucesso, lhe dando uma condição de sustentabilidade melhor do que se ele simplesmente fosse abandonado pela sociedade dentro desse preceito de absoluta liberdade. É uma liberdade, sim, porém uma liberdade que faz com que todos os indivíduos de uma sociedade participem, ainda que minimamente, dos frutos do que essa sociedade produz. Professor, o globo terrestre do século XXI era dividido entre países de economia comunista e nações que tinham suas economias orientadas pelo liberalismo. O que marcava essa diferença entre a vida comunista e a vida num país liberal para as pessoas? O que marcava a diferença para a vida dos cidadãos entre um modelo e outro, para a produção de riqueza, geração de emprego e oportunidades de um modo geral? Olha, essa é uma questão que basta uma observação dos países que ainda preservam um modo de atuação socialista, né? As condições em que eles vivem relativamente aos países que aderiram à economia de mercado, né? Quando vamos, por exemplo, a países como a Coreia do Norte, a Venezuela, que era um país riquíssimo enquanto preservava os valores da economia de mercado, mas que com o socialismo bolivariano acabaram gerando este foco enorme de pobreza, de carência. Esses fatos demonstram a diferença entre o sucesso da economia de mercado e o sucesso das economias comunistas. Historicamente, a União Soviética é o maior exemplo do fracasso, né, assim, retumbante deste modelo. Foi uma experiência que durou bastante tempo, décadas, praticamente 70 anos, durante o qual a sociedade soviética não foi capaz de mostrar qualquer indicação de superioridade do regime comunista frente às economias de mercado. O exemplo mais patente e mais evidente é o caso da cidade de Berlim. É um mesmo país, o mesmo povo, as mesmas circunstâncias de vida, a mesma tradição cultural, mas que foi dividida ao meio, de um lado o regime de mercado, do outro lado o regime soviético comunista, e geraram duas economias absolutamente distintas do ponto de vista de qualidade de vida, do ponto de vista de progresso e de desenvolvimento. Portanto, me parece que as diferenças são evidentes, né? Não há que se ter qualquer diferença
dificuldade em verificar que um regime propicia desenvolvimento, liberdade, felicidade individual, ao passo que o outro propicia apenas, quem sabe, a felicidade e o desenvolvimento dos dirigentes do Estado, né? Da oligarquia pública que se apodera do Estado em proveito próprio, mas gerando sempre muita insatisfação e muito péssima qualidade de vida para a sociedade como um todo. Para encerrar, professor Marco Cintra, a que se pode atribuir como principais razões da derrocada do comunismo sob o ponto de vista econômico no mundo? Essa é uma pergunta interessante porque a razão fundamental é essa, é o fracasso econômico. O fracasso econômico gera crises políticas, as crises políticas acabam descambando para o autoritarismo político e, historicamente, tem levado até situações de genocídio, de verdadeiras carnificinas em termos de conflitos que tem gerado no mundo comunista, historicamente. As duas razões fundamentais que eu atribuo esse fracasso, uma é esse fracasso econômico, e o outro é a ausência de democracia, que quem sabe seja até fruto desse fracasso econômico, né? Esses dois fenômenos, a pobreza e ao mesmo tempo o autoritarismo, levaram à derrocada de todos aqueles que ainda defendem um regime comunista, como esses poucos países que ainda existem no mundo de hoje. Mas essas duas razões são fundamentais. E interessante ainda é que poderiam falar, e a China? A China é um país formalmente comunista, mas com um grande desenvolvimento. E essa é uma questão muito interessante. É uma economia que, do ponto de vista formal, quem sabe organizacional, pode ser caracterizada como uma economia dirigista, uma economia com tinturas socialistas, mas que, do ponto de vista econômico, abraçou os mecanismos de mercado, abraçou os mecanismos capitalistas. Portanto, é um regime híbrido, onde a política é socialista, mas a economia é capitalista, que está dando esses resultados muito positivos. De modo que eu acredito que, historicamente, está mais do que comprovado, o regime socialista ou comunista, que é uma forma mais exacerbada do socialismo, não deram certo, nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista social, muito menos do ponto de vista cultural. Enfim, é um modelo que custou muitas vidas, custou mais de um século. Exemplos de desperdícios, de perdas de recursos e de vidas muito acentuada, e que eu acredito que tenderá a desaparecer. Por outro lado, o liberalismo, adotando alguns preceitos das economias modernas, quem sabe alguma coisa de boa que possa ter existido nas economias socialistas, que é o interesse da coletividade, absorvendo essas tinturas de preocupação social, o socialismo liberal ou social-liberalismo, que a Fundação Índigo defende, é o meio do caminho, é aquela fórmula que garante progresso econômico e, ao mesmo tempo, bem-estar social, político e, sobretudo, estabilidade. De modo que eu acredito que o comunismo e o socialismo são propostas tendentes a desaparecerem no mundo ao longo do tempo. Professor, agradecemos pela oportunidade de mais esta aula, na expectativa de nosso próximo encontro nesta ou outra unidade do nosso curso de formação política do Instituto Índigo, do Partido Social Liberal. Foi um prazer muito grande ter participado, ainda que muito brevemente, dessa conversa, desse bate-papo. Eu espero sim poder ter a oportunidade de repetir ou, quem sabe, aprofundar essa conversa. Mas deixo aqui os meus parabéns à Fundação Índigo. Eu acho que esse é um tema que precisa ser muito discutido na sociedade brasileira, que ainda se sente muito atraída por ideias socializantes, por ideias
coletivistas e que são altamente ilusórias. Elas apelam num primeiro momento, mas a realidade do dia a dia da implantação desses regimes, ela mostra o fracasso desses conceitos e, portanto, essa discussão certamente ajudará o Brasil a escolher os rumos corretos, rumo à prosperidade, rumo ao desenvolvimento e rumo a um melhor padrão de vida para todos nós. Na videoaula de hoje, tivemos o privilégio de contar com este painel inesquecível, oferecido pelo professor Marcos Cintra, no formato de uma entrevista esclarecedora e envolvente. Uma linguagem simples e direta, tivemos a oportunidade do conhecimento básico na matéria econômica para começar a entender o que foi a derrocada do modelo comunista de economia e a predominância da democracia liberal no mundo de hoje. Pegando o caso da bolha imobiliária dos Estados Unidos da América como gancho, abordamos as vantagens de funcionamento da economia da sociedade de mercado sobre o funcionamento da atividade econômica dos regimes comunistas. Na abordagem sobre as diferenças de funcionamento das economias de cada regime, a exposição do professor deixou claro que a liberdade do indivíduo está na raiz da divergência entre estes modelos de economia. Com o mesmo brilho da primeira parte da nossa aula-entrevista, o professor Marcos Cintra traçou as linhas básicas que separam as ideologias em campos opostos. Segundo o direito do ser humano à sua liberdade, o professor esclareceu por que os comunistas e socialistas trocaram o ideal de liberdade real por ideia de uma liberdade que é exercida pelo Estado, com prejuízo para o livre-arbítrio. Na sequência, a nossa videoaula mostrou como e por que existem algumas diferenças importantes entre os tipos de pensamento liberal no curso da história do mundo livre. Ficou claro que o liberalismo passou por uma evolução importante na medida em que o pensamento liberal puro progrediu para o social-liberalismo, garantindo uma fisionomia de natureza social e humanista para o regime das liberdades. Quem ficou ligado nessa parte da aula entendeu que o social-liberalismo agregou ao pensamento liberal uma forte influência de caráter social, sem abrir mão da espinha dorsal comprometida com a livre iniciativa e a prosperidade de quem trabalha e gera renda. Mas se o economista Marcos Cintra foi a lanterna que trouxe luz para o debate em torno da evolução do liberalismo moderno, a capacidade de esclarecimento do professor Marcos Cintra superou todas as expectativas, ao introduzir nosso internauta no campo de uma compreensão que começa a explicar a falência dos regimes socialistas, tendo como contraponto os mais recentes ciclos de prosperidade do liberalismo pelo mundo. O alcance dos esclarecimentos prestados pelo professor Marcos Cintra foi além das diferenças fundamentais entre os regimes historicamente antagônicos. Ao fazer a narrativa da evolução do liberalismo, o professor estabeleceu um paralelo que desmistifica a natureza do comunismo sobrevivente, apontando para o aparecimento de um conceito socialista que se apropria de benefícios garantidos pela economia de mercado. Com esta rápida revisão de conteúdos, chegamos ao fim de mais uma aula da primeira temporada do curso de Formação Política Liberta 1, em seu módulo de introdução oferecido pelo Instituto Índigo, do Partido Social Liberal. Em nosso próximo encontro, vamos abordar o papel do liberalismo para a conquista do ordenamento jurídico que garantiu uma sociedade livre com igualdade de direitos para todos os homens perante a lei. Entenderemos como e por que a democracia liberal teve papel decisivo na conquista dos direitos individuais. Até lá!